Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Senhores, eu participei, na última sexta-feira, da posse da nova diretoria, deputado Max Barros, da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão, FIEMA, e da nova diretoria do Sindicato da Indústria da Construção Civil. E lá, deputado Max Barros, eu tive a oportunidade de acompanhar um discurso e o pronunciamento do excelentíssimo senhor governador do Estado, senhor Flávio Dino. Como cidadão e como deputado, eu tive a preocupação, deputado Sérgio Frota, de ouvir atentamente aquilo que o governador do Estado tinha para passar, principalmente para a classe empresarial. Eu, sinceramente, pensava que o governador faria um discurso pedindo desculpas em relação ao equívoco que o seu governo vem fazendo na política junto à classe empresarial. Sinceramente, acreditava que o excelentíssimo senhor governador fosse pedir desculpas, fosse dizer a forma equivocada como ele vem tratando a questão da cobrança do ICMS, o aumento de imposto, uma série de providências. Mas, para minha surpresa, eu vejo o governador, naquele momento, no momento de posse, onde o auditório da FIEMA estava repleto de representantes da entidade empresarial do Brasil, se vangloriar, deputado César Pires, em primeiro lugar, com o programa Maranhão Juros Zero. Deputado César Pires, ninguém melhor definiu o programa Maranhão Juros Zeros do que um pequeno comerciante que estava na plateia deste evento, quando disse que esse programa é uma corda que o governo joga para aqueles que ele já empurrou para o fundo do poço. O governador, em sua fala, deputado Max Barros, disse que separou 100 milhões de reais, palavras do governador, 100 milhões de reais para o pagamento de juros a um banco para que os pequenos empresários possam conseguir até 20 mil reais de empréstimo e serão subsidiados pelo governo do Estado no que diz respeito ao pagamento de juros. 100 milhões de reais. Agora veja, deputado Max Barros, como o Estado do Maranhão, o governo comunista no Estado do Maranhão deve ser um estudo de caso para o Brasil. Ele aumenta os impostos dos mais pobres, dizendo que vai gerar uma arrecadação de 250 milhões de reais. Mas ele separa desse valor 100 milhões de reais para pagar juros a um banco. Eu não sei se em outro lugar do Brasil existe algum governo comunista que tira dos mais pobres com aumento de imposto e dá para os bancos através do pagamento de juros. É um bom caso a se estudar o governo do Estado do Maranhão. Ainda em relação ao programa Maranhão Juros Zero, eu disse desta tribuna, deputado Max Barros, há um tempo atrás, quando o governo do Estado mudou o regime de antecipação do ICMS, sem nenhuma necessidade que não fosse a ânsia arrecadatória do governo do Estado. Os comerciantes, deputado Max Barros, tinham o direito de recolher a antecipação do ICMS num percentual elevadíssimo. Eu fiz a pesquisa em relação a outros estados, que são 15%, 20%, 30%. No Maranhão, o comerciante tem que recolher antecipadamente 50% do ICMS, mas ele tinha até o dia 20 do mês seguinte para poder fazer esse recolhimento. Mas no ano passado, o governo do Estado mandou um projeto de lei para essa casa, que contou com o meu voto contrário, porque ele tirou esse prazo que o comerciante tinha de pagar a antecipação do ICMS até o dia 20 do mês seguinte para o pagamento à vista. O que é que isso acontece, senhor presidente? Eu disse nessa tribuna, isso acaba com o capital de giro do comerciante e principalmente do pequeno. Então, na hora que você tira o capital de giro do pequeno comerciante, naturalmente ele vai se encontrar em dívida. E aí surge o governo do Estado agora, deputado Max Barros. Me parece que a política é de fazer adoecer para depois vender o remédio mais barato, dizer que o remédio está sendo subsidiado pelo governo do Estado. O governador anunciou a uma plateia repleta de comerciantes que 100 milhões do Tesouro Estadual já estão separados para pagar juros a banco. Ele só não disse que a quebradeira do empresariado maranhense foi provocada pelo governo do Estado, com essas medidas equivocadas, aumento de imposto, mudança no regime de antecipação do ICMS, que antes era até o dia 20 do mês seguinte, e agora passa a ser à vista. Ele não disse, deputado Max Barros, do projeto de lei que ele encaminhou a esta casa, beneficiando uma única empresa do setor atacadista,
E ele estabeleceu o critério do capital social para quem tiver benefício a essa redução do ICMS do setor atacadista, só aquela empresa que tiver acima de 100 milhões de reais. O governo do Estado deixou de fora, deputado Hélito, mais de 2.000 empresas atacadistas. Eu vejo aí o governo dizer que vai anunciar a atração de uma empresa de fora para se instalar no Maranhão. Eu quero fazer um desafio desde já. Dizem que vão gerar mais de 500 empregos. Façam uma pesquisa, deputado Max Barros, e veja quantos desempregos serão gerados nos pequenos atacadistas que não terão condições de concorrer com essa empresa que o governo do Estado quer dar essas benesses. Mas, senhores deputados, o Conselho disse que não é bom, porque se fosse bom não era dado, era vendido. E se o governador do Estado quer realmente evitar que os empresários busquem bancos para pagar, contrair empréstimo para pagar dívidas, que ele comece pagando em dia, deputado Max Barros, o fornecedor do Estado. Não tem um lugar que eu ande, seja do pequeno ao grande, que não reclame da falta de pagamento do governo do Estado, deputado Hélito, em relação à prestação de serviços ou às obras realizadas para o governo do Estado. Aí é muito fácil, deputado Hélito. Você atrasa o pagamento do fornecedor, faz com que ele contraia dívidas e depois vem com um programa dizendo que vai ajudar a retirar esses que ele mesmo colocou no fundo do poço. Ora, deputada Andréia, aqui mesmo foi noticiado hoje que a arrecadação no pacote de maldades do ano passado do governo do Estado, que Vossa Excelência votou contra, que o deputado Hélito votou contra, que eu votei contra, gerou uma arrecadação de 250 milhões de reais. Só que 100 milhões de reais esse ano vai ser só para pagar juros de banco, deputada Andréia. Juros contraídos por aqueles que o próprio governo afundou. Estava também, deputado Max Barros, naquele momento, tomando posse, a direção do Sinduscom, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. E eu não vi o governador do Estado pedindo desculpas pelo projeto de lei 229/2016 que ele encaminhou a esta casa, deputado Max Barros, que retirava o incentivo fiscal que foi concedido desde o ano de 2009. Se nós não tivéssemos, à época, na Comissão de Constituição e Justiça, solicitado vistas desse projeto, tirado o projeto de pauta e alertado o setor da indústria da construção civil, certamente esse projeto teria sido aprovado e os benefícios dos incentivos fiscais de uma lei que vinha vigorando, que está vigorando desde 2009, teria sido retirada pelo governo do Estado. Ele não fez questão de dizer isso. Portanto, senhores deputados, o que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o discurso do governador feito na posse da nova diretoria da FIEM e do Sinduscom demonstra, deputado Max Barros, o quanto o governador do Estado está perdido em relação à política econômica do Estado do Maranhão. Aumenta o imposto dos mais pobres para retirar esses recursos e pagar juros a banco, dizendo que está com um programa Salvador, que é o programa Maranhão Juros Zeros. E a plateia, em um evento como esse, deputado Max Barros, é o local mais democrático que existe. Porque quem compõe a mesa só tem direito a falar algumas pessoas, mas na plateia fala o que quiser e ouve quem estiver perto. E para mim, volto a dizer, ninguém melhor definiu o programa Maranhão Juros Zeros do que um pequeno comerciante que estava sentado perto de mim, quando disse que o programa é uma corda que o governo joga para aqueles que ele próprio empurrou para o fundo do poço. Fica, portanto, aqui, senhor presidente, e encerro o meu pronunciamento dizendo, primeiro, governador do Estado, pague os fornecedores do Estado, pague aqueles que executaram as obras e serviços, porque assim você vai impedir que eles busquem empréstimos junto ao banco. Segundo, sair do evento com duas conclusões claríssimas, deputado Hélito do Curso. Primeiro, enganou-se o governador do Estado quando pensou que estava fazendo um discurso para uma plateia de ingênuos. Eu ouvia os comentários durante o discurso e logo após o discurso da classe empresarial em relação ao que foi dito pelo governador. Mas o que mais me impressionou, deputado Max Barros, antes de encerrar o pronunciamento, foi o governador do Estado dizer que a marca do governo dele é o diálogo com a classe empresarial. E aqui eu quero lembrar, deputado Max Barros, no dia da votação do pacote de maldade do aumento do ICMS, essa galeria estava cheia de empresários reclamando não só o aumento,
mas porque não foram consultados pelo governo do Estado e a questão não passou pela avaliação do Conselho Empresarial do Estado do Maranhão. Quando nós tivemos aqui o projeto de lei 229 de 2016, que retirava os benefícios fiscais da indústria da construção civil, o Sindicato da Indústria, deputada Andréa Murado, da construção civil, o Sinduscon, emitiu uma nota repudiando o governo do Estado, porque não sentou com eles para poder discutir o assunto. Quando veio a esta casa a lei que beneficiou somente uma empresa, e deixando de fora 2.000 empresas atacadistas, deputado Wellington do Curso, a Associação Comercial do Maranhão emitiu uma nota, é pública, está aí para todo mundo ver, e a Associação dos Atacadistas do Maranhão emitiu uma outra nota, criticando a falta de diálogo do governador do Estado em relação à política com a classe empresarial. Portanto, senhores deputados, eu fico realmente a pensar, após esse discurso feito pelo governador do Estado, na posse da diretoria da FIEMA e do Sinduscon, primeiro, que enganou-se o governador a achar que estava ele fazendo um discurso para ingênuos. Segundo, que nem tudo está perdido no governo do Estado. Há uma coisa que funciona muito bem, é a propaganda, deputado Wellington do Curso, especialmente a propaganda enganosa, que o governador do Estado começa a refletir antes de pronunciar os seus discursos nas solenidades que participar.